Ele aqui faz um pacote de 179 e tem o marca de porto, o drone, o vídeo, o virtual tour. Vê isso depois, está bem? Vê, agora para o pessoal não estar aqui. Está bem. Sabes que eu aqui estou sempre um bocado em coisa por causa da distância, não é? Das pessoas fazerem a deslocação. Sim. Posso também tirar uma dúvida já agora? Sim, quem é a Joana? Olá, viva Joana. Olá, bom dia, boa tarde. É o Tiago da KW Área. Portanto, espera aí que eu vou ver. Joana Alan Valente, qual era a dúvida? Sim. Não, é que a Joana Jardim começou a falar e achei que estava aqui uma confusão de Joanas. Eu recebi um e-mail do Reatia com uma nova entrada. Estão também a oferecer um mês grátis, novamente? Sim. É? Ok. Sim, vê isso com a Luísa, com a Alexandra, está bem depois? Sim, mas é isso mesmo. Está bem? Ok, obrigada. Okay. Bom, vamos começar. 5 minutos. 5 minutos é a dose de tolerância académica aceitável. Não é? Há quem define estas coisas como um quarto de hora académico, mas não vamos fazer sofrer, porque seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eram para aí 90 minutos perdidos aqui, 10 minutos a mais vezes 9, ou 11, 110. Bom, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos, mais uma vez. Nós não já vi que hoje o coletivo é completamente interno, portanto estamos em família. Não há chá, não há torradas, nem bolinhos, está bem? E portanto, mas de qualquer forma, muito bem-vindos e espero que estejam sobretudo todos bem e de saúde. Bem-vindos a mais uma tertuliazita destas nossas tertúlias da LIVE. Estou aqui num registro mais informal, porque não há ninguém de fora. Vocês já sabem, digamos, eu presumo que saibam ao que vêm. Eu sei que alguns sabem ao que vêm porque eu creio que já vão para aí na 12 PPs, porque já fizeram isto 2 vezes, ou na 18 PPs, porque já vão ler as coisas, portanto há muita PP por aqui. E eu acho que neste nosso ciclo de formações que temos vindo a desenvolver e de sessões de partilha, esta é talvez uma sessão especial porque nós temos feito coisas de várias naturezas. Umas mais direcionadas ao mercado, ao shift, como abordar o mercado, como sabem, digamos, em mercados em mudança, baseado em conteúdos da KW, mas profundamente relacionados com o mercado imobiliário. Outras mais de largo espectro, portanto, como tivemos o exemplo, digamos, o Body Language for Business na semana passada, por exemplo, que é uma coisa que é obviamente aplicável não só ao setor de mediação imobiliária, como a qualquer área de negócio, como a qualquer setor empresarial. E esta hoje é assim uma espécie de misto dos dois, é um híbrido, porque é uma coisa de larguíssimo espectro. As 6 PPs são 6 perspectivas pessoais, como sabem, que são basicamente princípios fundamentais, não só aplicáveis à atividade profissional, mas aplicáveis à vida em geral, à forma como estamos nela, como conduzimos a nossa atividade, as nossas posturas, as nossas atitudes e desenvolvemos a ação em função disso. E por meio de razão, obviamente, são aplicáveis à nossa atividade profissional, não é? E portanto é uma coisa de largo espectro, porque é aplicável à vida em geral. É, por outro lado, uma coisa profundamente, densamente KW, porque, como sabem, é um dos pilares fundacionais da nossa, aquilo que chamamos normalmente cultura. A cultura é aquela coisa que não se decreta, não se escreve, vive-se, não é? E, portanto, há um conjunto de princípios, de facto, a forma como vivemos, como nos comportamos no terreno. E estas são, se quiserem, princípios fundacionais e orientadores que informam a vida, a ação dos nossos consultores, que as nossas equipas internas, que todos nós, todos os dias, o melhor possível, pomos em prática na nossa ação. Okay? E, portanto, bem-vindos mais uma vez à nossa 6 PPs, 18, 12 ou 24, dependendo do número de vezes em que estiveram na coisa. Eu vou procurar não vos torrar a paciência e vou partilhar o ecrã. Portanto, vou fazer a coisa que mais detesto nestas sessões, que é deixar de vos ver. Okay? Mas é inevitável, tem que ser, porque senão partilhar o ecrã.
Se tudo estiver a correr bem, a coisa está aqui. Não se assustem com o número de slides, que isto é um instante. Bom, como já disse, 6 perspectivas pessoais, 6 PPs. É como isto é conhecido, digamos, na KW, e são os tais aspectos fundacionais da nossa ação. E o que é que são, quando falamos de 6 perspectivas pessoais, estamos sempre a falar, eu tenho particular carinho por isto. A primeira vez que eu fiz isto no Market Center, na verdade presencialmente, agora estamos privados um bocadinho dessa experiência, fui apanhado numa armadilha, neste caso pela Margarida Oliveira, que é a nossa LC da Produtividade e Desenvolvimento de Santos, como sabem, que nos disse, olha, vais agora fazer uns 6 PPs daqui a já não lembro, se era daqui uma semana e meia ou 2 semanas e tal. Tive que arranjar a maneira de bolar uns 6 PPs para condensar basicamente, eu diria numa hora e meia, quando esta é uma sessão que na KW Portugal, de forma presencial, tem havido aliás sessões da rede, como sabem, de 6 PPs, e quando são dadas em modo presencial são pelo menos de um dia inteiro. Nós tivemos mais recentemente na KW Portugal, eu creio que a semana passada houve aliás 2 sessões, foram 2 tardes e portanto estamos a falar, digamos, de uma coisa que não é uma hora e meia ou uma hora como estamos aqui a fazer, mas há uma coisa bastante mais desse. Eu o que tentei fazer foi condensar um conjunto de conteúdos o melhor possível que soube, para vos passar, digamos, os conceitos. Vamos ficar privados da realização de alguns exercícios, etc., que em modo presencial, numa sessão mais longa, seriam mais profícuos e que também exigiriam outra duração. Eu creio que termos durações muito longas neste tipo de sessões, Zoom, digamos, é complicado. Portanto, nós vamos, isto hoje, para começar, é uma armadilha foi desde o princípio, mas nós vamos falar de armadilhas, de coisas, de ratoeiras que nos aparecem, digamos, na vida, no percurso, quase todos os dias, eu diria mesmo todos os dias. E quando falamos de armadilhas e de ratoeiras, as imagens ajudam-me a pensar, não é? E então, a primeira coisa que me vem à cabeça quando falo de uma ratoeira, bom, então estamos a falar de ratos, com certeza. Isto não é propriamente um rato em sentido técnico, mas é seguramente um roedor, é um hamster. E eu, carinhosamente, desde o primeiro momento chamámos este senhor, o primeiro nome do Mickey foi Mortimer, não sei se sabiam. Eu não vamos chamar Mortimer, senhor, eu tenho chamado sempre Timóteo, que é um nome com que eu simpatizei desde o início. E, portanto, este é o nosso companheiro Timóteo, o rato, por falarmos em ratoeiras, que nos vai acompanhar ao longo desta sessão. Estando a falar de perspectivas, porque 6 personal perspectives são 6 perspectivas pessoais, numa perspectiva, e quando falamos de perspectiva, o ângulo conta, em função da forma como olhamos para as coisas. Não é? Acho que este exemplo é muito paradigmático e muito ilustrativo, digamos, como é que uma mesma situação rigorosamente vista de um lado ou outro, digamos, do terreno, significa coisas completamente diferentes para cada um dos intervenientes que lá está. Quando falamos de perspectivas, falamos da forma como vemos as coisas, da forma como olhamos para as coisas. E é isso que depois condiciona, digamos, as nossas ações. Isto é um outro exemplo, é muito simples. Eu percebi se este senhor está a olhar, alguém dirá que este senhor está a olhar para nós de lado, outros dirá de frente, outros um de frente e um de lado. E mais uma vez, é a perspectiva, é o que olhamos, é o que retiramos das situações e do que fazemos com elas, pela interpretação que fazemos delas mentalmente no nosso cérebro, e depois isso traduz, digamos, a nossa interpretação e a nossa ação perante as situações. Uma outra coisa que eu não resisto a partilhar, já agora, um disclosure. Há aqui muitos conteúdos que não são os conteúdos, digamos, se quiserem, oficiais e canónicos da KW Portugal em relação aos 6 PPs. Portanto, não se fala, creio eu, por exemplo, de ratos, de armadilhas, de coisas, nem de vitaminas. As vitaminas aparecem aqui porquê? Porque é que as 6 PPs, as PPs, antes de serem 6 perspectivas pessoais, já o eram há muito tempo vitaminas. Está aqui a prova. Isto é uma coisa, estas coisas servem-se em embalagens e formatos e apresentações diferentes. E são coisas, não sei se sabem, as PPs, a vitamina PP é outro nome dado à vitamina B3 e foi descoberta ou descrita pela primeira vez em 1873. Portanto, como veem, antes de falarmos de 6 perspectivas pessoais, estamos a falar de vitaminas. Porque, devo dizer-vos, as 6 perspectivas pessoais ou as perspectivas pessoais podem, ou a sua ausência, podem ser vitaminas ou precisamente a ausência delas, em relação à forma como olhamos para as coisas. Bom, feito este introito rápido, este é um conteúdo canónico da KW, definem-se 6 perspectivas pessoais como são princípios fundamentais para atingir níveis de desempenho e resultados
sensacionais, excepcionais, o nível mais elevado, digamos, que se possa conceber. E quem adota 6 perspectivas pessoais, tipicamente, ou quem quer ter resultados extraordinários, deve seguir, digamos, estas perspectivas na sua ação. Elas são, na verdade, como não podia deixar de ser, e sobretudo sendo perspectivas, são o resultado, em primeiro lugar, da adoção de uma mentalidade, do mindset. Como é que olhamos para as coisas? Como é que vemos as coisas? Vemos as coisas para defensiva ou para positiva? Somos donos das coisas ou deixamos-nos vencer por elas? Do mindset. Porque o nosso mindset é o primeiro pilar fundacional que condiciona depois aquilo que são as nossas atitudes perante as circunstâncias, perante as coisas, perante os projetos, perante a vida, perante a relação com as pessoas. E as nossas atitudes determinam, por sua vez, abordagens em relação aos projetos, às pessoas, àquilo em que nos envolvemos e à nossa ação diária. E esta é uma definição do Gary Keller. Aqueles que atingem o mais elevado nível de desempenho, o que têm em comum é uma mentalidade positiva, assertiva, proativa, um conjunto de atitudes que resultam dessa mentalidade e depois a configuração deliberada de abordagens em relação à vida ou aos projetos em que estão envolvidos. Não sei se tem aqui alguma dúvida, não deve haver muitas. Não sei descrever qual é o princípio ativo das 6 PPs, portanto essa pergunta, da vitamina PP, essa pergunta se puderem evitar eu agradecia, porque não sei mesmo, não sou nem químico, nem tenho pretensões de ser. E então, ia dizer quais são as 6 perspectivas pessoais, mas primeiro partilho uma frase, esta, para quem já viu, digamos, algumas dos nossos episódios da série Shift, esta frase está no Shift e é particularmente rica e creio que muito relacionada com aquilo que estamos aqui a discutir hoje. O Shift, como sabem, fala de mercados em mudança e do que temos que fazer quando os mercados em mudança, neste caso, tornando-se mais difíceis, menos férteis, com menos procura, etc., são mercados em que temos que abordar e ter atitudes e abordagens diferentes, justamente não só para navegar pelo mercado, como para prosperar depois da mudança de mercado. E uma das coisas que lá está a dizer é nós não podemos controlar as circunstâncias, o que nos rodeia, o que nos acontece. Mas há uma coisa que podemos e devemos controlar sempre, que é a nossa atitude perante essas circunstâncias. Pode cair o Carmo e a Trindade, a nossa atitude não pode ser ai que desgraça. Porquê? Tem que ser o que é que eu vou fazer perante estas circunstâncias, tendo em conta os meus objetivos, o meu foco e aquilo que quero obter para ter resultados e para superar, digamos, essas circunstâncias. Não ser vítima delas, mas navegar por elas e prosperar por elas. Andar à frente delas, se quiserem, e não ser rebocado por elas. Portanto, isto é uma frase do Chip, que acho que é particularmente rica nessa perspectiva e está muito correlacionada com aquilo que são as 6 perspectivas pessoais. Quais são então as 6 perspectivas pessoais? Sei não estar a dizer nada de novo à maior parte dos presentes. Primeira perspectiva, autodomínio. Leiam isto sempre como compromisso com o autodomínio. O que é o autodomínio? Eu conheço-me, eu tenho objetivos, eu sei quem sou, eu sei quais são os meus pontos fortes e sei quais são os meus pontos fracos. E em função dos pontos fortes e fracos que tenho que capitalizar, obviamente, os fortes e desenvolver aquilo que são lacunas que tenho para ser capaz de cumprir os objetivos que tenho. E desenhar um plano de ação em função disso. Por outro lado, é a mestria, é o domínio, se quiserem. Tendo primeiro o autodomínio controlado, eu devo tornar-me mestre em determinados temas, naqueles que são os temas que concorrem diretamente para a obtenção dos resultados que pretendo obter. Conhecendo-me, tendo objetivos, conhecendo-me, eu devo tornar-me mestre num determinado tema. Segunda perspectiva. Bom, regra 80-20, compromisso com a regra 80-20, não tem nada de novo. Há quem lhe tenha chamado há muito mais tempo lei de Pareto, não é? Nós de 20% do esforço obtemos 80% dos nossos resultados. E, portanto, aquilo que temos é que focar-nos no que são os 20% dos temas importantes, daquilo que são as coisas verdadeiramente importantes que temos que fazer e, sobretudo, proteger-nos daquilo que é o caos do dia-a-dia. O dia-a-dia é uma coisa absolutamente extraordinária que nos captura com as inúmeras coisas que temos de fazer, sermos capazes de ter clarividência, lucidez, controle, foco, para dominar o nosso tempo e a nossa ação, pode dedicar, digamos, às atividades que são verdadeiramente importantes. E bloquear tempo, pois há técnicas para fazer isto. Terceira perspectiva, ir de EEP, parece assim uma designação meio ininterpretável, mas significa de entrepreneurial para purposeful.
e empreendedor para propositar. E isto é tudo sobre, eu quero fazer o melhor que sei ou o melhor que pode ser feito. Isto tem tudo a ver com, por mais que eu faça, não consigo ultrapassar limites de concretização. Só adotando novas abordagens é que eu consigo fazer isso. Porque nós somos seres humanos, mortais, finitos, e com isso é impossível termos um maior nível de resultados, mesmo que os estejamos já muito bons, a partir de determinada altura. É sobre isto que esta perspectiva versa. Quarta perspectiva, autoaprendizagem permanente. Sabemos tudo? Não, nunca. E mesmo quando pensamos que sabemos tudo, há sempre mais alguma coisa que podemos aprender. A quarta perspectiva é o compromisso com a autoaprendizagem permanente. É o compromisso com o melhorar todos os dias. Seja conhecendo mais, seja praticando mais, seja, no fundo, desenvolvendo-nos mais a toda a hora, assumindo que a aprendizagem está todos os dias ao nosso alcance, com instrumentos, com ferramentas, com vivências, etc. E, portanto, é uma perspectiva pessoal essencial, uma perspectiva de desenvolvimento. Quinta perspectiva, eliminar crenças limitadoras. Esta é super importante. Temos tantas vezes coisas, macacos no sótão, ratos, armadilhas e coisas que nos fazem, que nos convencem daquilo que, na verdade, não nos limita, mas pensamos que nos limita. E, portanto, o remover crenças limitadoras é, a toda a hora, pensamos, não, isto não é impossível, é possível. Se calhar tenho que adotar outra abordagem, tenho que fazer outras coisas que aquelas que estou a fazer. Sexta perspectiva e última, ser responsável. Ser responsável não numa perspectiva de, não é aquela ser responsável, bom pai, aumento de família, ou bom, mesmo lá em casa e tal, é ser be accountable, no sentido anglicista do termo. Portanto, ser responsabilizado, desde logo em primeiro lugar, comigo próprio e com aquilo que é o meu percurso e os meus resultados. E assumir uma posição e uma postura de controle sobre as circunstâncias. Aquilo que me acontece é precisamente aquilo que vimos há bocado. Eu faço as circunstâncias, pego na bola e não a passo. Eu determino aquilo que vou fazer. Eu sou dono do meu destino. Isto é um bocadinho, digamos, quase mais estático, mas eu sou dono daquilo que é a minha vida, do meu percurso. Eu controlo as circunstâncias. São estas as 6 perspectivas pessoais que, com a vossa paciência, vamos abordar hoje um bocadinho. Não é? Bom, eu pedia-vos que víssemos este vídeo. É rápido. Imagine a big explosion as you climb through 3,000 feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary. Well, I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, no problem. We probably hit some birds. The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 2 minutes later, 3 things happen at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. It's usually not the route. He turns off the engines. Now imagine being on a plane with no sound. And then he says 3 words, as unemotional 3 words as I've ever heard. He says, brace for impact. I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes, it was terror. Life was over. And I want to share with you 3 things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life. And I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't. All the fences I wanted to mend. All the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that, later on I came up with a saying, which is, I collect bad wines. Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot. I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I've tried. But in my humanity,
I also allowed my ego to get in. And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect, it's a lot better. I've not had a fight with my wife in 2 years, it feels great. I'm no longer trying to be right, I choose to be happy. The third thing I learned, and this is as your mental clock starts going 15, 14, 13, you can see the water coming, I'm saying, please blow up. Right? I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was in a performance by my daughter, first grader, not much artistic talent. Yeah. And I'm bawling, I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today. Imagine the same thing happens on your plane, and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you. Bom, espero que tenham gostado. Eu acho que está quase tudo dito. Este filme é particularmente, é uma TED Talk muito rápida. Este senhor chama-se Rick Elia, é um dos sobreviventes da amaragem no rio Hudson, eu creio que todos conhecemos ou podemos ter memória desse episódio. E basicamente relatou o que aconteceu. E eu acho que disto, ou pelo menos aquilo que tirei a primeira vez que vi isto, ele foi submetido a uma situação extrema, muito extrema, não é? Acho que seguramente deve ser dos poucos seres no planeta que foi submetido a uma situação destas. Sobretudo, bom, ela fê-lo em frações de segundo, muito poucos minutos, ir ao futuro e voltar, pensar naquilo que estava a fazer até à data e pensar naquilo que tinha perdido até à data do que podia estar a fazer e decidir, empurrado por uma situação extrema, fazer outra coisa, pensar noutras coisas, estabelecer outras prioridades, passar a abrir vinho. Particularmente a collect bad wines, nós temos uma mata de vinhos, estamos à espera do dia do casamento da filha para abrir. Sim, carpe diem, vamos viver o dia a dia e sobretudo vamos pensar, e eu acho que é isto, vamos pensar se vale a pena que só fazermos as coisas que devemos fazer pela nossa vida, por nós, pelos nossos, quando somos submetidos a situações extremas. Isto é como aquela pessoa que deixa de fumar uma vez que apanhou um susto brutal, ou alguém que deixa um péssimo hábito, ou que passa a ter outro dia, mas tipicamente só quando somos submetidos a situações extremas deste tipo é que decidimos fazer compulsivamente alguma coisa. Porque raio de carga d'água é que não havemos de ser, não é fácil, eu sei, porque não havemos de ser capazes de o fazer por nossa iniciativa. Vamos agarrar no nosso futuro, vamos imaginar que tínhamos de estar nesta, vamos agarrar no nosso futuro e vamos fazer, vamos adotar a perspectiva certa e fazer aquilo que é adequado todos os dias, para sermos dono dos nossos objetivos, do nosso propósito existencial e da nossa ação, na vida e na atividade profissional. É que, se não for assim, o tempo, há uma coisa que é certa, amigos, o tempo passa, o tempo está a passar enquanto falamos agora. O tempo passa depois de termos acabado esta sessão, o tempo passa de hoje para amanhã, o tempo passa de amanhã para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem.
E o tempo é especialista, sobretudo com as circunstâncias da vida, que nos vão acontecendo, com os grãozinhos e os pós do dia-a-dia que nos vão consumindo a vida, a ir-nos empurrando para a frente com inércia e fazer-nos esquecer que precisamos de pegar na nossa vida, definir a nossa atitude, ter a mentalidade certa e conduzir as ações que são necessárias para termos os resultados que pretendemos. Não é? É isto que devemos pensar. Estamos a viver a vida que queremos todos os dias e é basicamente disto que se trata. Isto é todo o enquadramento que temos quando estamos a falar de 6 perspectivas pessoais, com as quais eu, aliás, vou começar a amassar-vos agora. Está bem? A menos que haja alguma dúvida. Primeira perspectiva. Compromisso com o autodomínio. Então o que é isto? Bom, é muito simples. Se tivermos que... Isto não é, digamos, estes são conteúdos mais ou menos canónicos da KW. O autodomínio é sermos mestres de quem sou. Mestres de quem sou no sentido, nós temos que nos conhecer. A pior lacuna que pode existir para fazer o que quer que seja é não termos consciência do ponto de partida em que estamos. Porque se não tivermos consciência daquilo que é a situação atual, de quem somos, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, tendo objetivos e sabendo quais são os objetivos, não conseguiremos seguramente trabalhar pontos fortes e fracos para atingir esses objetivos. Portanto, nós precisamos de fazer uma introspeção e uma autoanálise, ser ajudados por outros, por quem nos rodeia também a perceber isto. E isso é ter autodomínio. É sermos capazes de nos conhecermos, no fundo, para acionarmos, digamos, um plano de ação baseado exatamente naquilo que são as coisas melhores, que capitalizaremos, e as coisas mais, as lacunas, digamos, que temos, que devemos procurar suprir através de um conjunto de ações, desde a aprendizagem, da forma, do relacionamento, temos com outras pessoas. Segundo aspecto e muito importante, nesta primeira perspectiva, termos resultados extraordinários não é uma coisa que resulte exclusivamente do talento. Não têm resultados extraordinários os génios talentosos que nasceram e de forma inata e predestinada são bafejados pela sorte, se quiserem, por Nosso Senhor, porque têm todas as características de talento inato para fazer as coisas. O domínio ou a mestria é um conjunto de conhecimentos, aptidões, a tal ponto desenvolvidos que levam à criação de hábitos que fazem de nós mestres num determinado tema. E isto não é um produto, se quiserem, é um processo. Não é um destino, não é um ponto final, é uma viagem. Isto é, aliás, digamos, alguma coisa, se não me engano, cito de um livro chamado Outliers, é um livro bastante conhecido, do Malcolm Gladwell, que o que faz é investigações sobre uma série, de áreas de atuação, com coletivos de miúdos que se desenvolvem, etc. E tem algumas conclusões, digamos, que são importantes. Para termos mestria num tema, mestria, verdadeiro domínio, proficiência real, plena, não é lermos um livro, fazermos de vez em quando e fazermos bem e depois à segunda falhamos. É sermos absolutamente impecáveis, digamos, a realização disto. Diz estatisticamente que são necessárias cerca de 10.000 horas para ser o melhor, ou dos melhores. 10.000 horas de prática no que quer que seja. É claro que isto está de variar, se não forem 10 são 8, se não forem 8 são 7,5, se não forem 10 são... Quer dizer, esqueçam, não bastam 20, não bastam 30, se calhar não bastam 50, não bastam 1.000. Né? Há um dos exemplos que está no livro, é exatamente um estudo feito com miúdos, violinistas, que começaram todos, em ter idade, digamos, a praticar violino. E os melhores, os que hoje estão em grandes orquestras, aqueles que são violinistas solo, os que claramente se destacam dos outros, foram, não só porque não tenham com certeza algum talento, mas foram aqueles que mais praticaram, que mais deliberadamente praticaram, que mais horas praticaram, com maior regularidade praticaram. Está demonstrado. Eu chegou, aliás, à conclusão, para ter determinado nível de mestria com estes meninos, precisamente porque eles praticaram mais de 10.000 horas até terem, digamos, a notoriedade e a relevância que tinham na prática da sua atividade. Há ainda uma outra coisa, essa não tem nada a ver com mestria, diria eu, mas eu não resisto porque vem referida no livro e eu não resisto a partilhar convosco. É aquilo que se chama hidden factors. Hidden factors são fatores que não têm nada a ver, são quase questões circunstanciais da nossa vida. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, os jogadores de hóquei profissional
da National Hockey League do Canadá, os melhores jogadores nasceram quase todos no primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro ou março. Que é uma coisa, diz assim, bestial, deve ser astral isso, porque nasceram ali naqueles signos e tal, são os tipos que imenso cheio de poca e tal. Na verdade não é isso. Porque é que ele estudou? Bom, como os ciclos de aprendizagem, como sabem, eles têm hockey na escola, não é? Portanto, têm desporto na escola, os americanos, norte-americanos. E aquilo que acontece é, como estes rapazinhos entram mais tarde para a escola, como os nossos filhos que entram, os pobres, que entram, aqueles que entram em setembro, outubro, novembro, entram antes, não é? E os outros entram só no ano seguinte. Ou seja, estes meninos estão mais dotados fisicamente, estão mais dotados, estão mais capacitados até para praticar, etc., quando entram para a escola e, portanto, começam com uma vantagem. E acabam por fazer de forma mais deliberada, são melhores do que os outros, têm melhores aprendizagens em termos comparativos com os outros, portanto, tornam-se melhores jogadores. É este o fator, de acordo com a investigação, digamos, feita pelo Malcolm Gladwell. Uma outra que eu acho que, enfim, me encanta, isto são caracteres chineses, não há nenhum problema. Eu não sei se vocês sabem, enfim, se estou a falar da China, não é assim uma coisa particularmente... Mas, enfim, não sei se vocês sabem, está demonstrado que os miúdos chineses têm maior celeridade de aprendizagem para a matemática do que os miúdos ocidentais. Chegam lá mais rapidamente. Não quer dizer que não tenhamos, obviamente, no coletivo de ocidentais, grandes matemáticos, miúdos que têm excelentes desempenhos, etc. Os outros começam a mais cedo e estão mais preparados. E aqui o hidden factor é o seguinte, é a língua. É que em português diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não tem nada a ver, mas bom, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, depois chegamos ao 20 e 21 e 22. E em inglês a mesma coisa. 11, 12, 13, 14, 15, etc. São palavras que não estão tão diretamente relacionadas como o etnimo original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como os chineses. É que em chinês diz, não perguntem as palavras exatas que eu não sei dizer, diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e depois diz 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, por aí fora, 10, 9, 2, 10, 1, 2, 10, 2, 2, 10, 3. Do ponto de vista lógico e de assimilação, é muito mais fácil do que aprender as palavras e, digamos, ter relacionados estes conceitos. Portanto, os miúdos têm muito maior facilidade de aprendizagem inicial do que os outros. Isto é um hidden factor. É só mais uma curiosidade, qualquer outra coisa. O que eu gostava que retivessem disto é, há estes fatores, ninguém tem culpa de ter nascido chinês ou português, não é? Mas há este, ou o hoquista canadiano em janeiro, ou seja o que for, mas os outros sim. A mestria deliberada e a prática deliberada durante muitas horas, ao ponto de criar hábitos, é um fator decisivo na obtenção de resultados excepcionais. E, portanto, não chega a ter talento. É preciso ter clareza de propósito e objetivos, como já vimos. Em modo Rick Alai, a dizer assim, o que é que eu quero da minha vida? Qual é o meu propósito? Desde logo existencial. E quais são os meus objetivos face a este meu propósito? O que é que eu quero obter? É preciso conhecer os pontos fortes e fracos, como diz, já para superar. É preciso muita, muita, muita prática deliberada. Muita prática deliberada. Com erros pelo caminho. Com enganos pelo caminho. Errar é aprender. É preciso muitas horas de dedicação ao ponto de criar hábitos. Quando nós criamos hábitos, somos proficientes de forma inconsciente, como já veremos também, digamos, à frente. E depois é preciso estar disposto para fazer coisas que nem sempre são divertidas. Porque nem tudo é divertido para ser excepcional. Os tais violinistas, coitados, se calhar não apreciavam ter 6 ou 7 horas diárias de prática quando podiam estar a brincar com os outros amigos, a jogar a bola na rua, ou a fazer o que é que seja. Há excelentes profissionais que têm que fazer muita prática deliberada durante muitas horas, abdicando muitas outras coisas. E muitas vezes coisas, nós sabemos, por exemplo, na atividade de consultoria imobiliária, eu creio que eu não vejo toda a gente, mas no princípio da sessão estavam só consultores imobiliários, felizmente a nossa família lead. Como sabemos, se calhar gerar leads não é uma coisa que nos divirta particularmente, ou pelo menos não sempre. Mas é absolutamente essencial. É preciso fazer coisas divertidas, que não sejam necessariamente divertidas, para termos, digamos, os resultados. E depois também está demonstrado, há um outro livro chamado Grit, de uma senhora chamada Angela Duckworth, que fala exatamente que, abreviando, é a determinação e a perseverança e não necessariamente o talento nato. Portanto, é a reinsistência, é a prática, a criação de hábitos que leva à obtenção de excelentes resultados.
Isto é só uma brincadeira. As imagens, como eu vos digo, ajudam-me sempre a pensar. Vocês imaginam quantas vezes é que este senhor terá feito isto? Para não se cortar. Quer dizer, ele é capaz de se ter cortado algumas vezes. Eu vou-vos dizer, eu invejo isto. Eu não sou capaz de fazer uma coisa destas, porque senão corto-me. Mas é porque não tentei vezes suficientes. Porque eu acredito que qualquer de nós, assim lhe apeteça fazer isto, ou se quisesse ser, por exemplo, um excelente cozinheiro, ou mesmo impressionar os amigos a fazer coisas destas, é com prática deliberada que faz isto à velocidade que este senhor faz e sem se cortar. Vocês pensem nas outras coisas. Já viram aqueles saltos para a água do Red Bull Cliff Diving? Estão a ver a quantidade de vezes que aqueles senhores passam a tirarem de 50 metros de altura, fazerem 4 mortais, 3 piruetas encarpadas e depois de entrar na água sem um pingo de espuma, fizeram aquilo. Uma coisa absolutamente extraordinária. Prática, 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 erros, 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 erros. Prática, prática, prática. É assim que se tem resultados excepcionais. Uma coisa importante e que eu acho que também, enfim, gostaria de partilhar convosco, a média, isto está no Shift, nós abordámos isto aliás num dos episódios do Shift, no primeiro episódio das nossas temporadas Shift, se quiserem, há lá em modo casa de papel, mas é Shift. A média é normalmente aceitável. Se nós pensarmos naquilo que é o sucesso absoluto e o fracasso total, pensamos num segmento de reta que tem um em cada extremo. Não é? Nós, enfim, é razoável admitir que os grandes números demonstram isso. A média, a grande maioria das pessoas estão na média. Não têm nem um sucesso extraordinário, nem são totalmente fracassados, se é que ambos os conceitos existem. O que é verdade é que as pessoas que estão mais à esquerda do segmento de reta, aquelas que tipicamente têm piores resultados que a média, são pessoas que normalmente fazem os mínimos olímpicos e fazem basicamente, não só em termos quantitativos, como fazem tendencialmente só aquilo que lhes apetece, aquilo que gostam de fazer. Portanto, fazem pouco e não necessariamente das coisas certas. E, inversamente, as pessoas que estão do outro lado do sucesso do segmento, com sucesso absoluto, essas são as que estão dispostas a correr o extra mile. Essas são as que em circunstâncias difíceis nadam mais, que agem o dobro, que geram o dobro das leads, que fazem coisas nem sempre divertidas, porque sabem que é o necessário para terem resultados. E a maioria das pessoas, está como disse há bocadinho, na média. O tema é, e acho que isto é particularmente relevante na nossa situação atual, como sabem, tivemos no nosso mercado a entrar em circunstâncias mais exigentes, menor procura, retração de procura, menos leads e, portanto, maior necessidade de esforço para termos os mesmos resultados, digamos, e navegarmos durante este período de mercado de compradores, é que o esforço médio que era necessário e, tipicamente, em circunstâncias normais, proporcionam um nível de sucesso aceitável, resultados que são aceitáveis, pode tornar-se insuficiente. Porque, em momentos de menor prosperidade, de maior dificuldade, é preciso um esforço extra para ter um sucesso aceitável. Ou seja, termos o esforço médio pode proporcionar níveis de resultados que não sejam os que são suficientes para nós. E, portanto, mais um motivo para levar a sério a mestria na questão da prática deliberada da criação de hábitos para sermos capazes de desenvolver as atividades que nos proporcionam os objetivos que desejamos. Isto são alguns exemplos. Este aqui é intemporal e incondicional. Este senhor, eu creio que toda a gente sabe o nome dele, deve ter hoje do dobro da idade que tinha aqui, mas foi assim que eu o vi vestido numa catedral que frequento com alguma assiduidade, agora estou privado. Vi-o lá, assim, com este equipamento, e não me esqueço. E este senhor é o que é o melhor jogador do mundo, foi considerado o melhor jogador do mundo várias vezes e é obviamente um colosso de talento. Mas não se iludam, aquilo que ele é hoje é porque era o tipo que ficava a treinar, que fazia sessões de musculação, que ficava a treinar livre, 300 livros depois dos colegas irem para o balneário e tomar banho livres diretos, e por isso marca hoje como marca. É o tipo que nos estágios da seleção faz banhos frios, não é quando lhe apetece antes de se deitar à meia-noite. É se clinicamente está provado que às 4 da manhã que ele tem que o fazer, é às 4 da manhã que ele vai para a banheira de gelo. Fazer por causa da recuperação muscular, etc. Portanto, o Cristiano Ronaldo é um colosso de trabalho. E depois ali há esse talento. Mas o talento não chegaria seguramente para ser aquilo que é hoje. Outro exemplo, este senhor como sabem, o Bill Gates da Microsoft. É o que sabemos, visto toda a gente um super gênio, e outros há, e é com certeza um gênio, foi um visionário, mas o que muita gente não sabe é que este senhor ganhou uma paixão pela programação aos 11 anos, quando foi para campos de férias com o pai, e por acaso teve o privilégio de ter acesso
aos poucos computadores que existiam, se calhar, no país, que lhe permitiram desenvolver essa paixão pela programação. E como a ganhou, o que ele fez foi programar todos os dias da semana, 7 ou 8 horas por dia, dedicou a isso a sua vida. E fê-lo desde os 12 anos ou 11 anos até o momento em que fundou a Microsoft, com 18 ou 19 ou 20, com o seu sócio. E, portanto, foi também prática deliberada, muita prática, para além da genialidade que o caracteriza, que o levou a ser o que é. O Mozart, enfim, todos sabemos o que é, há muitos anos, e pensei dizer, bom, é um gênio desde 5 anos. Wrong. O Mozart não era um gênio aos 5 anos. O Mozart demonstrou a sua genialidade aos 11 ou 12, quando começou a fazer recitais, porque tinha aí já um conjunto de prática acumulada. O pai dele acho que era bestialmente tirânico, e aquilo que o obrigava era a praticar todos os dias, desde tenra idade, e foi assim que ele passou a ter a genialidade. E claro que depois aliou a essa genialidade, mas houve aqui muito trabalho. As tais 10.000 horas de trabalho que falaram. Martin Luther King, I Have a Dream, fez aquele discurso absolutamente icónico que todos nós conhecemos, e a maior parte das pessoas dizem, bom, este tipo teve uma inspiração divina para fazer o discurso. O Martin Luther King era pastor e fez centenas de discursos durante os anos anteriores em várias cidades dos Estados Unidos, incluindo nesse ano, o que lhe dava uma mestria, um à vontade, um treino, que lhe permitiu, obviamente aliado também a genialidade e a talento, a ter a intervenção que teve, que a todos impressionou. Este senhor, já agora, talvez conheçam, este senhor chama-se Eliud Kipchoge, é queniano e bateu pela primeira vez na história da humanidade o recorde da maratona corrida em menos de 2 horas, em outubro ou setembro do ano passado. Um verdadeiro mito. Talento? Sim, claro. Corre uma maratona por dia, todos os dias. Não sei se para no Natal ou na Páscoa, porque não faço ideia. A Páscoa para ele não deve existir, deve ser muçulmano. Não, também não. Eu presumo que esse dia ele consiga correr na mesma. Até com muito, muito trabalho que ele faz aquilo e que obteve os resultados dele. Mestria, mestria, mestria. Amigos, isto é fundamental. Segunda perspectiva. Não se preocupem que isto acaba. Não é? Isto chega, depois da sexta não passa para a 18ª. Então. Bom, assumir um compromisso com a regra 80-20. Esta é muito simples. É denominada lei de Pareto, portanto, como eu já disse há pouco, e que basicamente se traduz com o seguinte objetivo. Nós, 20% das coisas que fazemos proporcionam-nos 80% dos resultados. Se pensarem inversamente, significa que 80% das coisas que fazemos só nos proporcionam 20% dos resultados que obtemos. O que parece, no mínimo, uma questão de eficiência muito discutível. E o problema é quando nos deixamos capturar pelos 80% das coisas que são menos importantes e deixamos de fazer os 20% que nos proporcionam os 80% de resultados que podemos obter. Imagem metafórica, bom, estes temas são largamente abordados já agora, que é no The One Thing, a única coisa, que é um livro do Gary Keller, que presumo que todos conheçam, que é exatamente, não tem nada a ver com mediação imobiliária, é sobre foco, estabelecimento de prioridades, exatamente vários dos temas que estamos aqui a falar. É um livro que é rico, é muito simples de ler, é quase filosófico. A mim, devo dizer-vos que quando o li, me deu a clareza suficiente para perceber que eu tive, enfim, responsabilidades de administração, liderança de organizações, com muitas centenas de pessoas, e tinha sistematicamente, como administrador, 500 bolas no ar, 800 assuntos para resolver, e devo dizer, isso chama-se multitasking. Devo dizer-vos que acho que eu fazia até com razoável mestria. E percebi quando li este livro que andei seguramente, multitasking é dos piores inimigos, até da eficácia, embora as coisas até pareçam feitas, mas seguramente da eficiência. Deixamos de fazer coisas importantes na nossa vida, porque nos deixamos capturar pelos 80%, que representam os tais 20%. Isto não é nada fácil, digamos, ter esta perspectiva, mas é este o tipo de clareza que nos traz coisas. Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, também é um best-seller de sempre e fala precisamente sobre isto. Pictoricamente, se quiserem pensar, pensem na vossa vida, ou se calhar de forma mais prosaica, pensem no vosso tempo, pensem num dia vosso, como um jarro de vidro, deste de compota, e pensem nas coisas importantes na vossa vida, que são 4, 5, 6, as que forem, as que têm para fazer todos os dias, que não podem deixar de fazer, como pedras grandes, big rocks. E depois pensem nas tais outras coisas intermédias, coisas menos importantes que as anteriores, que também existem na vida. A vida está cheia de coisinhas. Como coisas menos importantes, um bocadinho, enfim, como pedrinhas, seixos de dimensão média. E pensem naquelas minudências, que essas ainda existem em maior número, como grãos de areia. Experimentem então encher um dia vosso, o vosso tempo, da vossa vida,
que é aquele jarro, da forma como está do lado esquerdo. E comecem por preencher com as coisinhas pequenas da vida, que acontecem desde o primeiro minuto em que nos levantamos, que são os grãos de areia. E depois deixem entrar e ponham lá as pedrinhas de dimensão média, que são os temas mais ou menos importantes, mas nem por isso. E o que vai acontecer é que quando quiserem lá pôr as pedras grandes, as coisas verdadeiramente importantes, aquelas que são inaplicáveis, elas não vão caber. Porque vai acontecer aquilo que está no jarro da esquerda. Exatamente com o mesmo conjunto de pedras, façam o exercício do jarro do lado direito. Ponham primeiro as pedras grandes. Entram ou não entram? Entram ou não entram no jarro? Se o jarro estiver vazio. Com certeza que entram. E a seguir ponham os seixos pequenos. E eles, por entre as pedras grandes, organizam-se e entram também no jarro. E depois despejem os grãos de areia de cima para baixo. E obtêm o resultado que aqui está. Se quiserem ainda pensar numa coisa, ainda com o menos importante, depois enchem o jarro de água ainda. Vou ver que ainda cabem mais coisas. O que é que aconteceu? Conseguimos não abdicar num dia do nosso tempo, da nossa vida, de tratar das coisas verdadeiramente importantes, porque as tratamos primeiro, porque as pusemos lá primeiro, porque não abdicamos dela, porque blindamos a entrada de seixos de dimensão média e de grãos de areia, e até da água, digamos assim. E é esse o tema. É uma questão de prioridade e foco. E sermos capazes de proteger como nunca, ferreamente, aquilo que é a entrada na nossa vida, todos os dias, das coisas que são verdadeiramente importantes. Isto é a mesma coisa. Isto depois, vamos ver, as nossas Big Rocks são diferentes para cada um de nós. Porque elas têm a ver com temas que devemos proteger na dimensão familiar, na dimensão da saúde, se quisermos manter, do bem-estar, do fitness, etc., do nosso trabalho, das relações com os nossos, sejam os nossos colegas, lá em casa, etc. Há um conjunto de coisas que devemos ter claro que não podemos aplicar. E essas devemos planear para executar e para ter, digamos, acauteladas no dia a dia. Tudo o resto são seixinhos de dimensão média, grãos de areia ou água. É isto. Isto já vimos. Há também um livro, se quiserem, chamado The 80-20 Principle, que é precisamente sobre isto. E esta, eu devo dizer, estou a ver estes slides outra vez, porque não tive muito tempo para repreparar isto, mas eu arrisco-me, atiro-me assim para o abismo e depois é o que dá. As imagens, como já vos disse, ajudam-me a pensar. É absolutamente notável. Vocês acham que este senhor que vai arrumar sabe o que é que tem que fazer? Eu acho que ele tem absolutamente claro aquilo que tem que fazer. Porque ele tem modo de sobrevivência. É que se ele não remar, vira. Ou cai no próximo rápido. Ou cai algum dos passageiros. E a verdade é que quando nós estamos em modo de sobrevivência, somos normalmente bastante lestos a decidir aquilo que é absolutamente inabdicável a fazer. Mais uma vez, como o Rick Elia, nós quando somos submetidos a situações extremas, decidimos quase por instinto aquilo que é necessário fazer em cada instante. A questão é, bom, então porquê que não fazemos isso deliberadamente? De forma planeada, de forma deliberada, todos os dias, para protegermos aquilo que são as coisas importantes. O que é o remar todos os dias, no Paiva? Este não é o Paiva, isto deve ser para aí o Zambeze, mas o Paiva é igual, tem rápidos, igual, não sei se já fizeram rafting no Rio Paiva, a única coisa com que tem que se preocupar é sobreviver. E depois rir, porque aquilo também tem uma piada, ok? Mas é afastarem-se das pedras, dos rápidos, das coisas e tal. Portanto, nós devíamos fazer isto no dia a dia para não sermos conduzidos pelo Paiva e sermos nós a conduzir o Paiva da nossa vida. Não é? É disto que se trata, basicamente. Bom, e aqui temos o nosso amigo Timóteo. É que fazer tudo, estar a fazer os 80% que não contribuem para 20% dos resultados, é fazer montes de coisas, mas é estar numa roda, numa rat race. É estar numa roda de exercícios. É termos a sensação que fazemos imenso, para depois, virtualmente, está obviamente extremado, não atingimos grande coisa, não é? E esta é a ilusão, muitas vezes, que as nossas vidas têm. Eu fiz tudo o que podia, certo, mas o que fizeste era aquilo que deverias ter feito. E é esse o tema. No trabalho e na vida. Ok? Bom, convido-vos aqui também já agora a ver outro filme. I'm David Osborne, and I'm committed to the 80-20 rule. When I was a realtor selling in Austin, I found that you could generate more sales by working harder. But when I moved up to Dallas and opened my first market center in 1997, and then took over 2 failing market centers in 1998,
The number of hours I worked was not sustainable to the chores that I had. See, the challenge with how I worked was I treated everything equally. If the computer broke, or if I had an important client or recruit, to me it was just a task that needed to be done. I started at A and worked my way down to Z every day. But when I moved up to owning offices as an operating partner, I couldn't get to Z. In fact, I could rarely get to M or even E. There was so much to do. So the stress was building on me. I couldn't work any more hours. And eventually I began to take a physical toll from the stress. I was burning out. In fact, I was burning out so badly that I realized that I was not the right one to do the job. So I decided I was going to replace myself. So as I began the process then of looking for someone to replace myself, I started treating the job just as you would when you were going on vacation. By nature, I started doing only the most important things, the 80-20 rule, the top 20%. Well, as soon as I started doing that, two things occurred. One is I started having more fun. And two is I started to get better results. So once I was having more fun and getting better results, I found my replacement. It was me. I just had to change the way I approached life. So it goes back to goal setting, prioritizing those goals, and then keep focused on the big rocks. I may have 35 goals a year, but I have 5 big rocks a year. And if those big rocks happen, I'm going to have a magnificent year. And then of the other 25 to 30 goals, if I hit 20 of them, it's great. It's not a 100% thing. It's shots at goal, not scores. But the big rocks, you better believe those are going to happen. So that's how I keep my eye on the ball, is just by setting goals and following through on my goals, my dreams, my visions. Bom, mais uma vez, tenho aqui este vídeo, particularmente dele, porque é dar exemplos de alguém que trabalhava sozinho, fazia tudo e mais um par de botas, trabalhava como consultor, quando assumiu outras responsabilidades, quer dizer, eu estou a continuar a trabalhar sozinho, a fazer tudo e mais um par de botas, do A a Z, como ele descreve, chegava à conclusão que não conseguia chegar a meio. Portanto, não só havia coisas importantes, provavelmente, deixavam de ser feitas, porque ele estava a categorizar tudo igualmente. Não estava a olhar para as big rocks, estava a pôr os seixos, os grãos de areia e a água e tratava tudo de forma igual. E estas coisas levam-nos, aliás, como parecia ter sido o caso deste senhor, muitas vezes a situações extremas na vida que são, eu não chego para mais, eu acho que tenho que fazer. Stress, ele falou de um potencial breakdown, que foi a expressão que utilizou, e o que eu mais gosto disto é, ele a certa altura precisou de outra abordagem, de pensar, digamos, na coisa de outra forma, e o substituto para ele próprio foi ele próprio. Obviamente com a ajuda de outras pessoas, porque as coisas não deixavam de se fazer, mas foi ele próprio, foi ter a clareza, em primeiro lugar, ponto de partida, de o que é que ele estava a fazer, a que é que se estava a dedicar e o que é que tinha que deixar de fazer, justamente para poder. Com os resultados que teve foi, eu passei a ter more fun, como ele diz, portanto, presumo, eu passei a ter vida, o que não tinha antes, e para além disso teve melhores resultados. Isto é tudo, isto está ligado também com a terceira perspectiva, que é exatamente, ele adotou uma abordagem diferente, mas o que fez foi com muita clareza depois focar-se nas suas big rocks. Okay? O que é que então fazemos com isto? É fácil percebermos que temos que, bom, então vamos lá focar nos 20% das coisas importantes que nos levam a 80% dos resultados. Como é que podemos fazer isto? A única coisa, uma das coisas que é dita é dizer, bom, nós devemos identificar com clareza os nossos 20%. Já é a primeira perspectiva, eu conheço, tenho objetivos, se tenho objetivos e conheço os meus pontos fortes e pontos fracos, então, quais são os 20% de coisas? Quais são as minhas coisas importantes? Quais são as minhas big rocks? O que é que eu tenho que proteger todos os dias? Do ponto de vista familiar, no trabalho, quais são as coisas, 3, 4 coisas que tenho que fazer, na saúde, no que é que seja. Okay? E depois, fazer este exercício seletivo e recursivamente, para, se eu encontrei 25 coisas que tinha para fazer, então dessas 25, quais são as 5 que eu devo fazer? No matter what. E dessas 5, qual é a uma que eu tenho que fazer? Se eu tiver que escolher uma única coisa, qual é essa coisa? Que é a única que eu não posso deixar de dedicar. Depois voltar para trás e dizer, bom, e estas são as 5 que eu não posso deixar de fazer. No fundo, nós quando falamos de... Eu faço isto muitas vezes, to-do list, já vinha das minhas encarnações anteriores, não é? Portanto, este to-do era aquela coisa, para quem escreve pior, escreve todo, porque é tudo, não é? Escreve todo, e todo é a única coisa que não pode ser. Neste to-do nós tendemos a lembrar-nos de coisas, vamos lembrando, vamos escrevendo. E o tema está em, isto são as coisas que eu tenho para fazer hoje, mas é olhar para elas analiticamente e dizer quais são as coisas que eu não posso deixar de fazer, eu tenho de fazer, e quais são as coisas que seria bom que fizesse. Okay?
E se for possível até, digamos, fazer tudo, até admite-se, tudo bem. Mas devemos ter a clareza suficiente para ordenar as nossas to-do lists, as nossas task lists, como listas não de atividades, mas de resultado. Aquelas que nos levam ao resultado que pretendemos. E, portanto, os should-do são coisas que deviam estar identificadas com muita clareza naquilo que é a nossa atividade do diário. Se estiverem a falar de, por exemplo, no negócio de consultoria imobiliária, é inevitável, tem que se gerar, digamos, leads. E depois há coisas que temos, obviamente, acompanhar clientes, fazer coisas. Há coisas que deviam ser feitas todos os dias, porque isso é a dinamização e geração de negócio necessário para dar sustentabilidade ao negócio, digamos, de curto, médio e longo prazo, não é? Aqui um exemplo, digamos, se quiserem pensar, uma lista, mais uma vez uma lista focada no resultado, não apenas de umas tarefas. Se eu quiser correr uma maratona, há um conjunto de coisas que vou escolher em vários planos. Eu vou trabalhar no meu regime, vou para o ginásio, vou ter, digamos, encontrar um grupo para me dinamizar e tal. Mas depois eu digo, bom, o mais importante é eu fazer isto. E depois há um conjunto de opções. Primeiro tenho que bloquear tempo para fazer isto. E depois há um conjunto de opções, mas a mais importante de todas elas é, eu não me adianta nada estar a definir se corro de manhã ou à tarde, que é uma das que aqui está nesta última lista, se não tiver coordenado primeiro com um Experienced Running Partner or Coach, aquilo que vou fazer é provavelmente a coisa mais importante destas 5. E é este o intuito ilustrativo deste exercício. É fazermos listas de tarefas, mas depois escolhermos aquela que é a mais importante e recursivamente depois voltamos para trás para concretizar, digamos, as outras. Mas por esta ordem. Como sabem todos, eu creio que continuamos só presentes da KW e da LEAD em particular. Nós temos processos na KW de planeamento, se quiserem, do geral para o particular, se quiserem do mais existencial para o mais tático. O Big Why, que é um dos conceitos definidos, desde logo no Millionaire Real Estate Agent, é aquilo que nos faz mover. O que é que nos faz levantar da cama todos os dias? O que é que move hoje o Rick Elia? Ele disse, eu só quero ser um bom pai. Ponto. É o propósito dele. Eu só quero ser um bom pai. E para cada um de nós são coisas diferentes. Pode ser querer melhor para os filhos, pode ser ter paz, pode ser... Para cada pessoa há de ser uma coisa diferente. Pode ser um propósito qualquer diferente. O tema é importante que o tenhamos claro, porque esse propósito existencial vai influenciar os objetivos que queremos ter, do ponto de vista de concretização de resultados. Normalmente até com necessidades também de natureza financeira. E por isso vêm depois os instrumentos de planeamento. 1, 3, 5. One Goal, 3 Priorities, 5 Strategies. Como sabem, o GPS, que é o instrumento de planeamento estratégico que temos na KW. Qual é o meu objetivo? Quais são as 3 estratégias que vou desenvolver? E para cada uma dessas 3 estratégias, quais são as 5 ações que vou desenvolver para concretizar essas estratégias? E depois derivamos este instrumento, este planeamento mais estratégico, num instrumento tático, que é o 4-1, que é ali do fim para o princípio, um ano, um mês e cada uma das 4 semanas do mês. O que é que eu vou fazer na próxima semana deste mês e na seguinte para ter, digamos, concretizado os objetivos mensais, porque eu tenho um objetivo anual, depois derivo os mensais em função disso e tenho objetivos para a semana. Uma das coisas fundamentais, vocês sabem, provavelmente muitos de vós, espero que todos, estejam a fazer isto com as PCs, então com a Mónica ou com a Cláudia, no caso de quem é acompanhado pelos team leaders, também por eles, que é exatamente isto, estabelecer os objetivos anuais e depois os mensais que levam aos anuais e os semanais que levam aos mensais e os diários que levam aos semanais, não é? E garantir que estes objetivos semanais, diários, são atividades desenvolvidas no concurso para uma lista de sucessos e não só atividades, digamos, daquelas, escolhermos os tais big goals, as coisas que temos que fazer no matter what. Porque, não se preocupem, que a vida vai tratar de vos encher, digamos, o resto do tempo com coisas que não importam. É preciso sermos férreos e bloquearmos aquelas que importa fazer. Isto é, digamos, um exemplo do 4-1, portanto temos as várias dimensões, no trabalho, no pessoal, financial, pessoal, etc. E, portanto, temos aqui os anuais, os mensais, mais uma vez, para este mês, o que é que eu tenho que estar a fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. Não tem que ser complicado, nem deve, porque se for complicado, provavelmente estão lá coisas a mais. E coisas a mais significa que não são só aquelas que são verdadeiramente importantes. Passamos. É por isso preciso bloquear tempo. Porque como é que nós asseguramos que respeitamos as prioridades que são verdadeiramente importantes para a nossa vida e as coisas que temos que fazer? Bom, bloqueando tempo. Porque se deixamos que a vida aconteça, estamos tramados.
Bloquear tempo é pôr um cadeado à volta de blocos de tempo. Estas coisas eu vou fazer, das X às Y, e não acontece nada no mundo para além disto. Okay? E já agora, este bloqueio de tempo deve ser feito, isto é um estudo que foi feito no sistema judicial israelita, demonstrava o seguinte: deve ser feito de acordo com o nosso relógio biológico. Nós temos níveis de energia diferentes ao longo do dia. E já agora eles são crescentes da manhã para a tarde. Nós temos mais energia de manhã do que à tarde. Então, estamos mais cansados, já estivemos submetidos ao dia. Portanto, as coisas importantes devem ser feitas tendencialmente durante o período da manhã. Esta investigação que foi feita do sistema judicial israelita demonstra o seguinte: os juízes que decidiam sobre liberdades condicionais, os arguídos que lhes eram apresentados, tinham 2 intervalos durante o dia. Um a meio da manhã, um a meio da tarde e depois ao fim do dia naturalmente tarde. E demonstrou-se que a percentagem de decisões favoráveis, no sentido de, sim senhor, tem liberdade condicional, era maior no início de cada um destes períodos, depois de eles terem reposto energia, de estarem, digamos, mais aptos, menos cansados, era maior do que no fim. Se virem aqui, isto vai decrescendo ao longo dos períodos. Aqui vai decrescendo ao longo dos períodos a mesma coisa. E, portanto, isto só demonstra dizer assim, para terem atenção, a bloquear tempo é melhor fazê-lo de manhã. Por isso é que nós temos, por exemplo, o Ignite de manhã. O Ignite de manhã porque é suposto ter um programa de dinamização, também geração de negócio, com o apoio dos PCs, etc., para vocês estarem a fazer um conjunto de atividades. E a tarde é dedicado ao caos do dia a dia. Eu tenho clientes, a fazer essas coisas, já sabemos que os clientes... Portanto, se calhar quando estiverem a fazer algumas das coisas que estão a fazer, geração de leads, etc., depois protejam isso. O cliente espera. O cliente, não há problema. Não foge, não é preciso atender tudo. Eu tenho sempre o telefone desligado quando estou, por exemplo, agora, imaginem que me punha o telefone, era bestial. Bom, aqui outras chaves para bloquear tempo. Façamos a ponto de criar um hábito. Não é fazê-lo um dia, no dia seguinte nem por isso, no dia de coisa e tal. Criar um hábito. Ter hábitos regulares, sistemáticos, diários, para fazer aquilo que são as coisas importantes. Bloquear tempo para as Big Rocks e ser, obviamente, estratégico, porque as Big Rocks, por definição, são coisas estratégicas, são as muito importantes na nossa vida. E viver bem com o caos, com tudo o resto. Se há alguma coisa que não acontece, eu já decidi que essa coisa é menos importante que esta, portanto, eu vou viver bem com a coisa, apesar de tudo não estar a acontecer exatamente como pretendia, e vou deixar que as coisas... Isto não é fácil, eu falo por mim, não é? Há muita gente aqui que sabe que é verdade, eu falo por mim que não é fácil, porque depois a gente vê coisas que é assim que estejam melhores. E há outra coisa que é uma regra básica, que é, se era importante e não aconteceu, então temos que substituir. Porque se era importante significa que tínhamos decidido que era uma das coisas que concorria para a concretização do nosso objetivo. Se não a fizemos, então fizemos menos uma coisa essencial para a concretização do nosso objetivo e, portanto, devemos repô-la. Há qualquer coisa que não aconteceu, não tive hoje a reunião, não fiz a agressão, pois eu vou, digamos, fazê-la. Ou não gerei os leads suficientes, eu vou fazê-los da mesma forma, noutro bloco de tempo que criou para isso. Se apagar, tem que substituir. Não vale apagar para todo o sempre, porque senão, o que é prejudicado? As nossas atividades e, portanto, os nossos objetivos. Outra coisa que é importante é como é que nós nos protegemos. Olha, construamos um bunker. Se vocês precisam de privacidade para fazer alguma coisa, imaginem que vou usar outra vez o mesmo exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, em Santos, há salas. Vocês podem usar uma sala para fazer isto. E a sala é à prova de bala? Bom, não, se lá deixarmos entrar todas as pessoas, etc. Mas se alertarmos as pessoas para dizer, eu estou a fazer isto, que eu tenho aqui coisas a dizer. Lead gen in progress. Isso significa que não pode entrar. Um sinalzinho proibido. Isto temos que ser nós a procurar este apoio, é o que este ponto 4 diz. Peçamos apoio a quem nos rodeia, diz, se alguém vier perguntar por mim, diz que eu não estou até às 11. Às 11 volta a estar disponível. Levar provisões significa não se deixem tentar nem distrair por agora vou mesmo, agora se eu beber um cafezinho, ou vou ali comer um pistacho à máquina, levemos aquilo que são as provisões de natureza, neste caso até biológica, que nos permite estar e que nos evita sair e ter desculpas muitas vezes para nós próprios para termos isso. E eliminar as minas significa, olha, silenciar estas coisas, por exemplo, virá-las ao contrário, quando estão para baixo. Eu tenho isto virado para baixo, tenho isto sempre no silêncio. E não é por isso que deixa de ter telefonema. Quando estou numa reunião ou uma coisa, tenho isto sempre ao contrário. Porque senão nós somos torturados, o Facebook, os WhatsApps, etc., são excelentes indutores de improdutividade e de distração.
Portanto, estas são algumas das coisas que podem e devem fazer-se quando temos de desenvolver atividades que são dos nossos top 20 e que não podemos deixar de fazer, para as quais bloqueamos tempo. Terminamos a segunda perspectiva. Não se preocupem que não são todas tão longas, portanto, não vamos ficar aqui até ao Natal. Ir de EAP, terceira perspectiva. Ir de EAP, como eu dizia, de entrepreneurial a purposeful. E é tudo sobre, eu quero fazer o melhor que posso, eu quero fazer o melhor que pode ser feito. É tudo sobre isto. Porque se nós fizermos só o melhor que podemos, até podemos ter resultados notáveis, aceitáveis. Se praticarmos, se formos bons, se tivermos alguma dose de talento, se tivermos, como vimos tudo até agora, e até podemos ter resultados notáveis. A questão é se quisermos ter mais resultados que isso, é materialmente impossível. Não é possível um consultor estar a faturar 80 ou 100 mil euros, ou 120 ou 150 sozinho, porque se o estiver a fazer e quiser ter mais resultados, ele provavelmente pode estar a fazer com níveis de resultados muito, enfim, assinaláveis. Já lhe aconteceram duas coisas. A primeira é bateu num teto de atingimento, não consegue mais. E a segunda, e mais grave ainda, é provavelmente deixou de ter vida. Porque para ter resultados assinaláveis sozinho, nós temos que abdicar daquilo que são coisas também importantes nos nossos Big Rocks, que é, não faz sentido viver para trabalhar. É um paradoxo existencial. Não faz nenhum sentido viver para trabalhar. Nós podemos até divertir-nos com o que fazemos, não é? Mas o trabalho serve como primeira instância, primeira necessidade para pagar contas. Ora, se nós vivemos para pagar contas e depois não temos tempo para pagar as contas, não é? Porque não são só o gás, a água e a eletricidade, são ir ao cinema, são viajar, são termos tempo para os amigos, são sempre capazes de estar com os nossos filhos. Quer dizer, é um paradoxo existencial. Quem tem resultados espetaculares e o faz sozinho, tipicamente deixou também de ter vida. E passa a trabalhar ao fim de semana, à noite, de forma desregrada, etc. E, portanto, é isto que é preciso fazer. E lá está o nosso amigo Timóteo, a extra coisa. Timóteo está, pelo menos desde que o vimos pela primeira vez, a fazer isto. E ele fala de uma forma absolutamente proficiente. Este Timóteo é dos hamsters mais rápidos que eu vi em Rat Race, bestial. Eu pergunto-me se ele vai obter mais alguma coisa que isto. E provavelmente não vai. Ele está a fazer muito, mas não consegue ter mais resultados do que este. Exceto talvez ter uns músculos um bocadinho mais densos ou preservados no final de não sei o quê. Eu não sei se ele dorme. Este é o tema. É que quando nós temos uma abordagem exclusivamente empreendedora, o que já é bom, nós fazemos o que surge de forma natural. Que é aquilo, é o melhor que podemos, aquilo que podemos fazer. E temos um limite natural de conquista. Porque já vimos, somos mortais, humanos, finitos, e não somos capazes, não temos o dom da omnipotência, isso está reservado a outros planos, e portanto temos necessariamente limites de atingimento, o que até nos pode levar a bater no teto, já não consigo mais, pá, que chatice, eu bem tento, eu faço tudo o que posso, mas não consigo, e volto outra vez e consigo, e voltamos ao mesmo ciclo. Por oposição, uma abordagem propositada. E aí eu vou fazer aquilo que acho que pode ser feito, não necessariamente o melhor que posso, mas mudando de abordagem, de forma não natural. Então vou-me focar, vou adotar modelos, vou adotar sistemas, vou ver quem fez e vou, digamos, obter outro tipo de resultados. Com melhorias, eu acho que as mais importantes de todas, não só de resultados, como de vida, que essa é a mais importante de todas. Lembrem-se do nosso colega que falou da segunda perspectiva. Ele disse, eu passei a ter mais resultados e passei a ter vida, ou passei a have fun, como ele dizia. Que era uma coisa que era infernal anteriormente, não podia. Portanto, o P do IDEAP significa não só um ganho de eficácia, porque temos mais resultados, como um ganho de eficiência que nos permite ter muito maior qualidade de vida, voltar a recuperar vida, com outro tipo de resultados. E este é o conceito, digamos. Nós evoluímos na proficiência, na mestria, vamos evoluindo, vamos ganhando e depois chegamos a um ponto em que não conseguimos mais. E a partir de determinada altura conseguimos ter mais resultados se só se mudarmos de abordagem. Este senhor, que eu acho que já partilhei o caso dele com, pelo menos várias vezes, é um colega nosso da KW, chamado Nick Waldner, é consultor imobiliário em Portland, Oregon, portanto não vende prédios em Manhattan, 10 milhões, tem um ticket médio igual ao nosso. E resumindo muito brevemente a história dele, ele está há 16 anos no setor de mediação imobiliária. Teve 12 anos numa empresa concorrente nos Estados Unidos, em Portland, uma empresa cujo logotipo é um balão, que também existe lá nos Estados Unidos,
ok? Ele esteve lá 12 anos e trabalhava sozinho. Tinha resultados muito bons. Faturava, tinha 40 transações por ano, mais ou menos, 37, 39, 40, 42, por aí. Nível das 40 por ano, e faturava 200 a 300 mil dólares por ano. Sozinho. E achava que tinha, além disso, resultados notáveis, porque olhava para o lado, primos interpares, não havia muito mais, nem ninguém que fizesse melhor que ele, portanto, tudo bem. Chegou ao fim de 12 anos e dizia, eu quero obter mais. E para além disso, dedicava-se, como devem imaginar, da forma como nós vimos atrás, ao trabalho, e ao trabalho, e só ao trabalho. Não tinha vida. Okay? Ele veio para a KW há 5 anos, vai fazer, enfim, em setembro do ano passado, em 5 anos, portanto, terá a fazer, 4 anos, portanto, terá a fazer 5 agora. E em 4 anos, porque adotou outra abordagem, outra perspectiva, adotou os modelos MRA, criação de equipas, etc., ele passou das 40 transações por ano para 403 o ano passado. Ele decuplicou os seus resultados no ano passado, faturou 3,2 milhões de dólares o ano passado, mas adotou outra abordagem. Tem uma equipa com 13 agentes, tem uma equipa interna de suporte própria, adotou outra abordagem, foi crescendo nesta perspectiva. E se vos disser que isto resulta tudo, não só da adoção da outra abordagem, como uma proteção absolutamente férrea da sua agenda, partilhou connosco a sua agenda, e ele disse, das 8 às 8h30 faço isto, das 8h30 às 9 faço isto, treino de script, depois tenho uma linha de planeamento, depois temos lead gen, depois temos não sei o quê, e depois dizia, a certa altura, e à tarde? À tarde o caos acontece. É à tarde que eu estou à espera de receber os telefonemas dos meus clientes. E os que me ligam de manhã, eu digo, já ligo à tarde. Porque ele protege os blocos de tempo. A partilha da experiência dele foi muito, muito rica nesta perspectiva. E obviamente que ele é mestre, claro, ele e a equipa dele, naquilo que estão a fazer. Teve resultados extraordinários. Adotando uma nova perspectiva e protegendo. Este não é o único Walden, é o Covid. Nós fomos forçados todos a adotarmos um bocadinho um ir de EEP, porque nós reinventámos muitas das formas como estamos a fazer as coisas no dia-a-dia. Não é? Nós reinventámos algumas das formas de nos relacionarmos, não é? Como vemos agora por aqui, se calhar estávamos presencialmente em algum sítio, a abordagem com proprietários, com compradores, a forma como promovemos os nossos serviços, a forma como olhamos para o negócio e como vemos que em tema de nossa prosperidade temos que adotar outra abordagem. Isto é um ir de EEP, é adotar outras abordagens para sermos capazes de manter os níveis de resultados, pelo menos, ou até melhorá-los, digamos. Eu acho que somos compelidos vezes demais a desafiar-nos e é isto que temos que estar dispostos, em termos de mindset, a fazer para configurarmos as abordagens certas para a nossa vida e, por meio de razão, para a nossa atividade profissional. Estes são os 5 passos, digamos, se quiserem. Primeiro, como vimos, nós temos que ter muito claros os nossos objetivos e concentrar-se nos importantes, nos 20%. Depois pensar, bom, como é que estrategicamente eu vou considerar isto? Como é que eu posso fazer isto? Há melhores formas de fazer isto? Desafiar aquilo que hoje está a ser feito. E perceber, bom, então eu vou ver com quem fez. Eu vou ver, identificar pessoas que o tenham feito. Não há por que reinventarmos a roda. Não há por que reinventarmos a roda. Há quem tenha feito, podemos e devemos adotar práticas, modelos e sistemas que nos permitam concretizar boas práticas que outros já demonstraram serem possíveis. E depois adotar instrumentos, ferramentas. Bloquear tempo, criar as checklists como vimos, as to-do lists propositadas, a resultado, não atividade, ter ferramentas provadas, por exemplo, no lead gen, scripting, depois treinarmos as coisas, depois irmos treinando e falhar algumas vezes e aprendemos com isso, mas criar, com base em ferramentas, também desenvolver essa mestria e depois fazer o acompanhamento da nossa atividade. Nós sabemos que não é só o desenvolvimento da nossa atividade, há imenso valor naquilo que é o acompanhamento, numa perspectiva de coaching. O 411 é um instrumento de planeamento e organização e também de acompanhamento para cada consultor da sua atividade e dos seus resultados e fazê-lo com a ajuda de alguém, pois isso é meio caminho andado para ter melhores resultados ou ter aqueles assegurados. Quem se deixa acompanhar, já tenho visto situações, aliás, com muito agrado, em que até há consultores que se acompanham uns aos outros e vocês são acompanhados pela PC, pela Mónica, pela Cláudia, etc. E os team leaders, digamos, para os consultores mais experientes. E isso é uma valia, porque isso é consciência, desenvolvimento, é progresso, é fundamental. Quarta perspectiva. Espero que a vossa paciência não esteja aterrada. Como vos digo, não vejo as caras todas, vejo só a minha e mais 2 ou 3. Olá Renata, João e Susana, são neste caso as que eu vejo. E olá a todos os outros, se ainda estiverem, não faço ideia. Quarta perspectiva, tornar a aprendizagem, a autoaprendizagem uma parte do seu plano de ação. Isto é tudo sobre, bom,
não paramos de aprender, não paramos de aprender. Há sempre alguma coisa de novo. Mesmo a mesma formação que fizemos, mesmo a mesma sessão que tivemos, como aliás se vê pela figura anexa. Há aqui personagens que estão aqui, já não sei. Vários de vós eu acho que não é a primeira vez que fazem isto, mas isso é o gabo-vos a paciência e a simpatia. O tema é, nós aprendemos sempre com a experiência, porque um mês depois nas nossas vidas, no nosso processo de evolução, 2 meses depois, 1 ano depois, somos nós próprios seres diferentes, com base nas aprendizagens que tivemos, do que aquilo que éramos há 1 mês ou 1 ano atrás. E a forma como vemos as coisas, é como ler um livro várias vezes. Ou seja, há livros que se leem várias vezes. O MRA, enfim, a única coisa, eu li-o 2 vezes, confesso que foram só 2, mas li-o 2 vezes e da segunda vez há coisas que vocês, isto já para não falar do Asterix, né? A gente vê sempre pormenores diferentes do Ideia Fixe, que são, pronto, mas há sempre aprendizagem daquilo que fazemos. Porquê? Porque nós somos coisas diferentes um momento depois do que somos, digamos, no momento atual. E, portanto, é fundamental termos a aprendizagem como instrumento de desenvolvimento e catapultagem também dos nossos resultados em conjunto com as anteriores. E depois estamos a falar de não é aprender por aprender. Há quem se dedica a fazer mestrados, pós-graduações, cursos, isto, aquilo, tal. Conhecimento não ocupa espaço, é certo, e pode ser bestialmente estimulante. Mas o conhecimento tem que ser aplicado. E na KW, já agora, como todos vocês sabem, learning for doings and for earning's sake. Aprender para ter resultados, não é saber por saber. É para fazer e para ter resultados. Porque aprender é uma coisa que tem que estar indexada, como aliás uma das perspectivas decisivas para obtermos resultados, como uma das nossas partes, das nossas 6 perspectivas, que influenciam os nossos resultados. E portanto é para ter resultados. O fazer para aprender é aliás uma coisa que não é novidade para ninguém. Um estudo do MTL Institute, este que aqui está, Applied Behavioral Science Learning Pyramid, que prova, isto está, digamos, mais que provado há muitos anos, que os níveis de retenção da aprendizagem que temos, nós todos, são incomparavelmente maiores fazendo do que ouvindo. Como agora. Vocês provavelmente não estão a aprender nada, pessoal. É lecture, isto é one way, mas é 5% uma lecture, a ler 10%, o audiovisual 20%, demonstração, reparem, são tudo atividades de aprendizagem passiva. Não é? Quando começa a ser ativa, a partir da discussão, aumenta significativamente o nível de retenção de aprendizagem que temos. E porquê é que é muito maior no practice doing? Ou aprender fazendo? Porque nós fazendo, aprendemos. Somos nós que chegamos aos resultados. Somos nós que chegamos às conclusões. É óbvio. Não é? E dizem, aliás, que a melhor forma está demonstrado também, de aprender é ensinar outros. Porque aí temos que nos desafiar a nós próprios para ser capazes de não só assimilar conhecimento, práticas, experiências, etc., como veiculá-las aos outros e beneficiar também da discussão pública. Portanto, na KW, como sabem, prática e ação, não só teoria. A aprendizagem é prática e ação. Está longe de ser os cursos que temos. Nós não temos formação, já fiz tic da marca, já fiz, não sei. Nós temos programas de produtividade contínuos para frequentar, refrequentar, fazer, porque eles são centro de aprendizagem diária. Okay? Isto é curioso, enfim, nós partimos sempre, qualquer que seja o assunto, do momento em que estamos na vida, da inconsciência, da incompetência inconsciente para a competência inconsciente. Portanto, se quiserem, o melhor estado, o estado de partida é inconsciente e o último também, mas em sentidos diferentes. É que nós inicialmente não sabemos sequer aquilo que não sabemos. Quando fui tirar a carta, não fazia a mínima ideia do que é que não sabia. Sabia o que era um carro, mas nunca me tinha metido dentro, por acaso não, era bem comportado, não andava a pifar o carro ao pai para ir dar voltas, como alguns amigos meus faziam. Portanto, não sabia guiar, não sabia o que não sabia. E comecei a ter, digamos, algumas noções, depois sabia o que não sabia. Comecei a ter algumas noções práticas e dizia, olha, isto é embreagem, mas agora como é que pomos isto a andar? E depois chegamos a uma situação em que vamos tendo, digamos, alguma prática e sabemos, digamos, algumas coisas. E agora sabemos, isso é a competência consciente. Mas o estado último da mestria, e que se faz também com a aprendizagem, é precisamente aquele em que somos competentes, proficientes, inconscientemente. Porque já não damos por isso. Quantos de nós é que pensamos hoje se temos que pôr a embreagem, se é agora, se fomos o pisca? Ninguém. Porque nós já fazemos estas coisas naturalmente. E porquê? Porque praticamos deliberadamente ao longo de muitos e bons anos. E este é um exemplo que é válido para todas as outras atividades na nossa vida. Quer dizer, vocês pensem, se calhar,
um consultor que começa, está a aprender como é que deve abordar, tem os scriptings, etc. Os scripts, abordar proprietários, abordar compradores, etc. Começa a fazer lead generation, aprende porque vai melhorando a sua... E a partir de determinada altura, aquilo que às vezes até pode ser menos divertido inicialmente, porque pode ser desagradável, o não é sempre uma coisa desagradável, já sabemos que ouvimos não muitas vezes, não é? Torna-se uma prática consciente e que por isso é remuneradora do ponto de vista espiritual, que até diverte, porque torna-se inconscientemente uma prática de hábitos criados e que os consultores, digamos, conseguem ter. Isto é válido para a nossa vida em geral. Portanto, há estes 4 níveis, se quiserem, de aprendizagem. Depois uma outra coisa que enfim, vocês depois, eu espero que estejam a conseguir o que é que são, distinguir o que são conteúdos canónicos do que são conteúdos não canónicos do 6PP da KW. Este eu prevejo que seja mais ou menos não canónico. Mas é que o ambiente de aprendizagem conta. E como? Eu sempre achei isto a vida toda, e na KW eu creio que isso é verdade. E como? Eu creio que é. Porque o ambiente do Market Center, porque aquilo que é o Market Center como Market Centers de dimensão, de um coletivo alargado de consultores, com experiências, diversidades de proveniência, níveis de proficiência na atividade diferentes, são imensamente importantes, porque são uma sede de aprendizagem. São uma sede de aprendizagem porquê? Porque a submissão a coletivos positivos, dinâmicos, de aprendizagem, de partilha, são coisas que nos permitem desenvolver todos os dias inconscientemente, para além da formação de natureza formal, se quiser, que tivemos, dos programas de produtividade que temos, etc. Eu não te perguntar porque é que está aqui esta coisa, mas é que, mais uma vez, como as imagens me ajudam a pensar, sabem, por melhores que sejam os legumes, quando nós os enfiamos em vinagre, transformamos-los em picles. Uma excelente pessoa, com excelentes qualidades profissionais, até com nível, um background de preparação profissional na totalidade, que seja inserido num mau ambiente de más práticas, de não partilha, de não desenvolvimento, de individualismo, de burocracia, de uma série de coisas, inevitavelmente, coitado, acaba por absorver isto. Ou então sai, são aqueles que o fazem, digamos, atempadamente, que vão para outro sítio e dizem isto não é para mim. E, portanto, muitas vezes temos contaminados bons legumes por vinagre, fazendo-os transformar em picos. Há pessoas que se acomodam a isto. A inversa é verdadeira. Eu gosto particularmente disto, de ski. Eu sou um amante de ski e de outras coisas, de mergulho. E lembro perfeitamente a primeira vez que fiz ski, fui fazer ski com um amigo meu que já fazia ski para aí há 20 anos. Eu faço ski há alguns 20 e tal, e ele já fazia ainda há mais tempo, muito mais tempo que eu. E tenho a noção absoluta que aprendi muito mais com ele do que depois estive nas aulas e tal, e portanto do que se tivesse, obviamente, estado sozinho a fazer o que é que seja, mas a seguir o meu amigo, a seguir os meus colegas nas aulas, a perceber, a aprender com quem sabe, como esta professora que vai aqui à frente, a orientar aqueles, a ver quem está a fazer, nós somos beneficiados em termos de aprendizagem. O ambiente conta, meus amigos. E acho que aqui, e conta decisivamente. E acho que aqui nós temos, ou pelo menos procuramos ter, que justamente a nossa aprendizagem coletiva nos Market Centers seja, por isso é que os programas de formação da KW, formação e acompanhamento da KW de Portugal estão desenhados como são, para serem sedes de aprendizagem permanente. Eu não vos vou amassar, vocês todos sabem isto, mas a KW ganhou, foi reconhecida com o galardão da Training Magazine, está atualmente no Hall of Fame, ganhou número 1, número 2, número 1, número 2 a nível mundial, em benchmark como empresas como a Google, a Microsoft, a Accenture, etc., em relação às suas práticas de desenvolvimento, coaching, acompanhamento, desenvolvimento de carreira e formação de consultores imobiliários, neste caso, nos anos 2017, 16, 15 e 14. Portanto, isto não é uma coisa vã, tem solidez por trás, é aquilo, digamos, que temos veiculado no nosso dia-a-dia, nos Market Centers. Também nos vão avançar sobre isto, todos sabem que o nosso programa inicial é o Ignite. O que eu vos digo é participem, refrequentem, reparticipem. A autoaprendizagem é contínua, há sempre benefício nisto. Quanto mais não seja que nós somos seres diferentes hoje e daqui a um mês, e daqui a 2, e daqui a 3. Portanto, há sempre vantagem nesta partilha, nesta refrequência e na aprendizagem contínua, na assimilação de novos modelos, novos sistemas, novas experiências e partilhas com colegas e consultores. Quinta perspectiva. Remover crenças limitadoras. Esta é das minhas preferidas. Isto é uma coisa que dizer assim, bom, quantas vezes nós temos enfiadas na cabeça coisas que nos autolimitam, por nossa opção. Inconscientemente, é certo, mas por nossa opção.
Quem é que sabe aqui... Bom, isto agora não vai ter graça nenhuma. Quem é que sabe desenhar? Podem pôr aí no chat, ou eu não sei muito bem, eu nem sei se vos vejo, ou a mão no ar, que é para eu ver se vejo. Quem é que sabe desenhar? Quem é que sabe desenhar? Não sabe? Eu sei. Eu não vi ninguém pôr a mão no ar. Eu ouvi alguém dizer eu sei. É a Joana Allen que está a dizer. Quem? Eu sei, a Joana Allen está a dizer que sabe cozinhar e que gosta bastante. Muito bem. A Joana Allen disse, não, eu não sei quantos somos, mas foi seguramente uma minoria. Eu sei desenhar. Sei desenhar. Foi absolutamente espetacular. Nós tivemos 12 ou 11 pessoas, não sei quantas foram, a dizer que não sabiam desenhar. Acham que eu sei desenhar? O amigo e a irmã dele. Está aqui, uma menina. Estão a ver? Eu sou um desenhador nato. Devo dizer-vos que a primeira vez que me fizeram esta pergunta, a minha resposta foi o silêncio. Por acaso foi o Nick Wallner, aquele tipo que esteve connosco cá o ano passado, e disse, quem é que sabe desenhar? E tal. Depois perguntou outra coisa, quem é que sabe cantar? E eu acho que disse que sim. Aquela cantoria no duche, não é? Aquelas coisas, todos sabemos cantar desde que não entendemos o vizinho, que é só o modo em que eu canto, não se preocupem. Mas o tema é, se vocês perguntarem a uma criança de 4 anos, ou de 2 ou de 3, se ela sabe desenhar, vocês acham que a resposta é alguma vez não? Nunca. Ela vai-vos desenhar o pátio, a casa, o planeta, o foguetão, e vai desenhar um cão que parece um urso e uma ovelha que parece um crocodilo, mas vai desenhar. Ela sabe desenhar. Porquê? Porque as crianças não estão contaminadas como nós de uma série de crenças, de práticas, de coisas que nos vão sendo enraizadas na mente ao longo da vida e que nos fazem cristalizar crenças limitadoras da nossa atividade. Obviamente que o exemplo do desenho é muito simples, mas isto é verdade para tudo o resto. É que nós, quem tem resultados extraordinários, não tem crenças limitadoras. Toma consciência delas e supera-as. Vocês acham que podem voar com uma âncora do Titanic agarrada ao pé? Não podem. É impossível. Larguemos as crenças limitadoras. Larguemos aquilo que nos puxa para baixo. Não pode ser. Nós podemos fazer. É este o tema. Isto não é mais um exemplo. Isto é relativamente simples. Também é sobre atletismo. Eu não sei se sabem, mas a primeira vez que a milha, portanto, há a maratona e há uma distância que é a milha, que são não sei quantos quilómetros, 4 ou 1,6. A primeira vez que foi batida, em menos de 4 minutos, foi batida por um senhor chamado Roger Bannister, que é inglês, é este senhor, em 1954. Anos antes, o melhor corredor da milha, embora acima dos 4 minutos, era um senhor chamado John Landy. E ele andou anos a fio a tentar bater os 4 minutos. E nunca conseguiu. A partir do momento em que o Roger Bannister bateu isto, ele foi o primeiro a bater o recorde do Roger Bannister no ano seguinte. O tema é em que medida é que uma crença limitadora instalada, de que não era possível bater os 4 minutos, correr a milha em menos de 4 minutos, não esteve a limitar, digamos, o Jorge. Este senhor aqui, a mesma coisa, o Kipchoge, foi o que vimos há um bocadinho, o tal da maratona em menos de 2 horas. Este senhor fez-o em outubro do ano passado. Não tenham dúvidas que este foi um mito até hoje existente na corrida da maratona e vai ser batido, eu não sei se é para o ano, daqui a 2 ou daqui a 3, mas vai ser batido, se calhar até por ele próprio, em relação à sua marca, mas provavelmente vai ser batido por ele. Há crenças limitadoras que limitam os níveis de convicção que temos em relação ao atingimento de determinados resultados. E são essas que precisamos de banir, porque, na verdade, o nada impossível parece quase um bocadinho bíblico demais, e acho que há coisas que se calhar são, no mínimo, difíceis, mas as coisas difíceis são possíveis. Não é? E, portanto, nós não nos deixamos capturar pelo... Bom, alguns mitos eu não consigo. Bom, sim, eu realmente até tentar não sei se consigo ou não. É impossível saber se consegue. O que é um erro é nem sequer tentar por se achar que não se consegue. Sempre. Bom, isto não dá no meu mercado, indústria, isso é só nos Estados Unidos e tal. Foi a primeira coisa. Quando o Nick Wallner veio com a história dele, disse, mas ele é americano. O ticket médio dele é igual ao nosso. São $3.000 por transação. O nosso são 3.000 e pico de transação.
Não vende prendas em maná. Dá no nosso mercado. Talvez seja preciso adotar uma nova abordagem. E é claro que há coisas que são mais insuperáveis que outras, mas é possível. Não nos deixemos limitar por aí. Não consigo dedicar 2 horas por dia a trabalhar a minha base de dados para dinamizar o meu negócio. Bom, é o contrário. Se calhar não posso deixar de o fazer, porque é o meu futuro que está em casa se não fizer. Esta é uma das big rocks, é uma das coisas que devemos ter nas nossas atividades diárias, justamente para dinamizar, para semear, para colher. Porque não colhemos, semeamos, exceto por acaso. E por acaso não é uma atividade sustentável. Outra coisa, bom, eu se tiver um objetivo e não o realizar, completamente falhei. Não, o que é na verdade um falhanço é ter um objetivo e não fazer tudo até o atingir. Objetivos, obviamente, que sejam execuíveis, realistas, não estamos a falar de coisas galácticas, porque a melhor forma de descredibilizar um objetivo é estabelecermos um patamar. Ninguém é capaz de chegar daqui ao Porto e sair daqui agora em meia hora. Vou chegar daqui ao Porto em meia hora, claro. Isto é um objetivo descredibilizado. Mas um objetivo SMART que seja achievable, realistic, targeted, measurable e specific, que é o pequeno Deus SMART. Agora, ter esse objetivo e não tentar, isso sim é um falhanço. Fail forward. Vocês sabem que aqui nós achamos que o erro é parte da aprendizagem. E errar é aprender, porque é descobrir por si próprio, com os colegas e com as aprendizagens dele, o que é que são coisas que não funcionaram e que podemos nós próprios evitar. E que assimilamos e que fazemos melhor, digamos, para a próxima. Com mais prática deliberada, com mais ação. Isto é mais uma vez o Covid, não é nada especial. Nós podíamos ter tido uma crença limitadora. Ai, Jesus, que isto vai dar cabo do mundo. Ai, Jesus, que nunca mais voltamos a ser ninguém. Acham que estávamos aqui a falar hoje? Não. Nós olhamos para isto e dizemos, isto aconteceu, é uma fatalidade? Não, não é uma fatalidade. É uma circunstância da vida. Vamos controlar a nossa atitude perante isto? Vamos controlar a nossa atitude perante isto. Vamos agir em dobro. Vamos fazer o que é preciso. Vamos sempre... no fundo, é perguntar. É dizer mais vezes obrigado do que perguntar porquê. Ai, porquê é que isto me aconteceu? Em vez de dizer obrigado, vamos a isto. Vamos aqui. Agora é daqui para a frente. Sexta perspectiva e última. Isto está a demorar um bocadinho mais. Eu estou a masticar, desculpem lá. Obrigado pela vossa paciência mais uma vez. Já me despacho. Sexta perspectiva e última. Ser responsável. Ser responsável, como digo, não no sentido de ser bom pai e bom mãe de família. Acho que isso sabe de soar. Todos esperamos que todos consigamos ser, digamos, em casa. Mas numa perspectiva de ser dono de, ter o controle de, ter a consciência de, ter um compromisso consigo mesmo. Be accountable. Esta é a mesma frase que no início. É tudo sobre isto. Não controlamos as circunstâncias, nem o que nos acontece, mas podemos e devemos controlar a nossa atitude perante ela. Isto é tudo sobre a sexta perspectiva. Okay? Porquê? Porque a vida acontece, amigos, como já vimos. A vida acontece, quer queiramos, quer não. E o tema está aí na forma como eu ajo perante o meu corpo. Como é que eu reajo sobre as coisas que me acontecem. E o reagir é uma atitude mais passiva do que o agir. Eu agir é eu escolher como vou fazer. Eu reagir é estar à espera que venha a bola para depois, digamos, ver o que é que faço. E, portanto, ser responsável é ser, na sexta perspectiva, é uma atitude, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, faça essa atitude, esse mindset é uma escolha. Eu posso escolher ser uma vítima ou ser responsável. E ser uma vítima é queixar-me, ai que desgraça, ou negar a realidade. Faz conta que isto não está a acontecer, vou ver o que é que isto dá. Quantas pessoas têm ouvido dizer isso? Vou ver o que é que isto dá. Bom, isto pode ser que não seja isto. Não sei. Isto aconteceu, mas não foi porque eu fui... Alguém tem culpa, digamos. Atribuir culpas, passar bolas, em vez de pegar nelas e fazer alguma coisa com isso. Hoje eu fiquei, cheguei atrasado por causa do trânsito. Ou hoje, não cheguei atrasado com a minha filha. Nenhum problema. Escolhi ficar com a minha filha em casa. E escolhi fazer as coisas que tinha para fazer em casa. Não precisamos nos desculpar. Precisamos ter a consciência de que as opções que tomamos são aquelas que são as certas. Todos os dias faço os nossos big rocks e pegamos nelas de forma deliberada. Okay? É esta a diferença entre ser uma vítima e ser responsável. É uma atitude e uma escolha. E obviamente a escolha certa é ser responsável. Porque sermos passivos, sermos resignados, lamentarmos, resignarmos, é uma coisa que não nos traz rigorosamente nada, exceto perda de tempo e infelicidade. Pegarmos no nosso presente para construir o nosso futuro, isso sim é ser responsável. Se pensar em responsável, aliás, tem uma raiz, a própria expressão, responsible, é responsible, é capaz de dar uma resposta, é capaz de encontrar uma solução, é capaz de focar na solução e não no problema. Okay?
E já agora, ser responsável é uma coisa que exige, recomenda, para aumento de eficácia na nossa ação, accountability. Nós tipicamente, isto em inglês quer dizer be accountable. E be accountable, a tradução para português é razoavelmente infeliz porque temos sempre aquela coisa do ser controlado. Accountability em português quer dizer auditoria, controle, fiscalização, policiamento. Não é nada disso. Accountability é coaching, é processo, é ajuda no desenvolvimento. É autoconsciência em primeiro lugar, consciência de o que é que eu planeei fazer, o que é que eu consegui fazer, a distância que todos os meus objetivos e os meus resultados. É desenvolvimento e é progresso por essa perspectiva. E ser acompanhado por outrem a fazê-lo é obviamente um instrumento de ajuda para que isso aconteça. Às vezes, outro dia, fiquei aqui muito satisfeito porque nós temos já consultores a trabalhar em conjunto, equipe que acabam por se acompanhar. As PCs fazem acompanhamento dos consultores. Houve consultores que entraram até agora, digamos, há relativamente pouco tempo, consultoras que estão a acompanhar-se a si próprios, em modo quase, sabem aquela coisa, olha, vamos correr, se vieres comigo eu pus por ti, um bocadinho o modo PT, estão a ver? É consciência, desenvolvimento e progresso. E é fundamental que se faça. Sabem porquê? Porque quem pensa objetivos, isto é um estudo feito, quem pensa os seus objetivos tem uma probabilidade de os concretizar razoável, de 30%. Quem os pensa e os escreve tem uma probabilidade de cerca de 45% ou superior. Quem os pensa, escreve e depois deriva daí um plano de ação para os concretizar, a probabilidade é de 60%. E quem faz tudo isto, e para além disso, portanto, pensa, escreve, plano de ação, e depois se deixa acompanhar por alguém de fora, que escolha para o fazer, na responsabilização por essa concretização, tem uma probabilidade superior a 76%, digamos, de fazer. Portanto, ter accountability, escolher um parceiro, é sinónimo de ter mais resultados do que se não o fizer. Inversamente, não ter accountability, tendo objetivos pensados, é estar a perder, provavelmente, muito tempo e dinheiro. Pensei nisto. Não há mais. Sexta perspectiva, acabamos. Não há nem décima de coisa. Bom, e agora o que é que nós fazemos com isto? Tendo chegado ao fim da sexta perspectiva, eu depois deixava que quaisquer perguntas estivessem para o fim, se estiverem de acordo eu agora terminava. Bom, podemos agora, não precisamos fazer nada especial, porque, enfim, a vida continua aí todos os dias. Todos os dias. Pessoas de manhã às 8, às 7, às não sei o quê, vai acabar logo, e amanhã mais e tal. A vida continua. E a questão é se nós na vida continuando, se queremos deixar que estas coisas continuem a minar-nos, a prender-nos, a fazer-nos doer os membros, não é? Porque as ratoeiras doem, as armadilhas privam-nos de montes de coisas. Se queremos continuar em modo Timóteo, a fazer muita coisa, muita coisa, e muitas vezes tranquilizando as nossas consciências porque fizemos tudo aquilo que podíamos. A questão é se estamos a fazer as coisas certas, nas alturas certas, e se estamos a obter com isso os resultados que pretendemos. Ou se estamos só a tranquilizar a nossa consciência. E depois lá está a máquina de lavar da ampulheta, coitado deste senhor, já está, para que aquilo não tenha detergente, mas ele não deve estar a passar um bom bocado. A vida e o tempo passam. Okay? Convido-vos a ver este último filme, que é também breve. Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio, pero aquí entre amigos igual de vez en cuando tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche, estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero luego todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo no tartamudeaba.
Eso es genial para un crío de 8 años, tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, profesor de matemáticas, que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, no hace un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hizo un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice té con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0, mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, un 0, ¿por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios, era un tío, ya tenía era incontenible. Vocabulario, alto. Leía en casa del diccionario para buscar palabras nuevas. Mira si era un bicho raro. Era un 0 injusto. Y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo durante toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque es lo inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo, el que pega es un cobarde cagado de miedo que tiene tanto pánico a la vida que emplea su violencia para acosar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y eso me hicieron más fuerte. Nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí. Que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida. Son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis. Sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día, dentro de 20 años, que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer. Absorber la vida como esponja. Bom, este filme tem imenso poucos comentários, parece que é absolutamente extraordinário. Se vocês pensarem naquilo que tivemos a falar até agora, tivemos a falar de 6 perspectivas pessoais. Se quiserem começar do fim para o princípio, este senhor é responsável, é dono do seu destino, das suas crenças, das suas convicções, apesar das crenças limitadoras que podia ter tido ao longo do tempo, porque teve a resiliência, para além disso, suficiente, com a dedicação suficiente, apesar de todos os obstáculos de circunstância, de familiares, na escola, etc., para fazer aquilo que devia fazer à luz de um propósito inicial que tinha, porque se conhecia, sabia aquilo que queria e, por isso,
com mestria, com foco, com prática deliberada, fez aquilo que queria fazer. Aprendeu a toda a hora, até o dicionário lia para aprender palavras complicadas. É um exemplo como outros. É disto que nós estamos a falar. Quando olhamos, digamos, para 6 perspectivas pessoais, eu acho que este exemplo deste senhor é riquíssimo, enfim, tenho uma enorme admiração por isto, e acho que nos ajuda também a pensar, porque o tema é o que é que fazemos e agora? A vida acontece, as ratoeiras e os timóteos e as máquinas de lavar e as ampulhetas, ou nos vitaminamos? Tomamos 6 perspectivas pessoais todos os dias, porque elas existem, aliás, em formas e apresentações diferentes, como vimos inicialmente. Isto sabem que dará jeito em doses diárias, como qualquer prescrição medicamentosa. Consulte o seu farmacêutico. Não, neste caso consulte o seu coach. Ok? Porque é disto que se trata, seja o colega do lado, ou os colegas do lado, ou os colegas no Market Center, ou a PC, ou o Team Leader. E o que é que vamos fazer amanhã? Se quiserem cada um de vós pensar, normalmente isto tem exercícios quando são as tais sessões mais longas. Eu hoje acabei por demorar um bocadinho mais. Obrigado pela vossa paciência. O que é que vamos fazer em relação a cada uma destas perspectivas? Amanhã. Qual é a primeira coisa que devemos fazer? A partir de amanhã, ou de hoje à tarde. Hoje à tarde já é difícil. Todas. E o que eu vos recomendo é, olhem, sejam 6 PPs, porque é disso que nós somos feitos por aqui. Ou tentamos ser, isto não é tudo fácil, não é? Mas é disto que nós somos feitos. E, portanto, obrigado pela vossa disponibilidade, paciência, e eu estou disponível para quaisquer questões que tenham, naturalmente, como sempre. Está bem? Vou só tirar o ecrã. Eu creio que já não tenho mais slides. Sim, vou tirar o ecrã. E assim já passo pelo menos a ver-vos todos, o que é bom. Está bem? Já não vos ia há tempo. Tirando assim às prestações. Comentários? Isto é uma sessão muito tele, eu sei. Seria talvez melhor se tivéssemos estado... Mas enfim, é o tempo que temos também no... Comentários, sugestões... Obrigado, Silvia. Obrigado, Afonso. Não, obrigado, Silvia. Obrigado pela paciência. É sempre a coisa que eu mais gabo nestas coisas. Olha, eu sei desenhar. Deve batizar esta boneca. Foi feita aqui, online. Não foi ninguém que fez isto por mim, fui eu. Não é? Obrigado, Wanda. Obrigado pela presença. Questões, comentários? Não há? Obrigado, Helga. Pensava que estavas de férias. Estou. Estou de férias. Muitas Como coisas vês. Sim. Mas acho que agora vou pôr o vídeo, que é para meter um bocadinho de, enfim, de inveja. Estou aqui a... Não, mas sim, mas eu gosto sempre de ouvir aqui as 6 perspectivas. Boa. É bom irmos retendo pela repetição também. Sim. Já vais na 12ª, que eu estava a dizer há bocado. Não, por acaso não fiz assim muitas ainda. 18ª. Tem tipos de 6. Olha a dose de vitamina. Sabem que o nome da vitamina PP é o outro nome para a vitamina B3, ou para o ácido, também se chama ácido nicotínico. Foi descoberto por alguém que andava a estudar a nicotina. Mas é uma coisa que, vá ver, não é uma coisa perniciosa, é uma coisa que depois permite, depois vão ver o que é que permite fazer, que eu não digo. Tá bem? Não vão ver, não vale a pena. Mas é curativo. Bom, mais coisas. O Rodrigo está pela primeira vez. Estou pela primeira vez a dar a cara, não é? Já tenho tido várias formações. Mas destas também, as 6 PPs, não sei se tinha estado já numa destas. Ou... Sim, já uma vez mais. Já vai na 12ª também. Estou um bocadinho envergonhado, não tenho muito jeito para dar a cara, mas pronto, finalmente. Eu também não. Pronto. Não se preocupe, está a ver isso. Não me preocupe. Obrigado a todos. Obrigado eu. Não sei se há mais comentários ou... Nós hoje esticámos aqui um bocadinho mais, fui falando, também como estávamos só aqui em família. Bom, olha, obrigado mais uma vez pela vossa presença, pelo vosso interesse e pela vossa paciência, que eu gabo sempre. E até, talvez amanhã, se não nos vimos antes, amanhã temos reunião geral, temos algumas atualizações
Creio que se puderem estar, será útil. Temos atualizações importantes, está bem? Ok. Então, um dia destes. Obrigada, Afonso. Boas perspectivas pessoais. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa Beijinhos. tarde. Boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.